Olá, meus amigos, meus alunos, muito boa noite a todos. Neste vídeo eu vou tratar do crime de contrabando, que está tipificado no artigo 334-A do Código Penal Brasileiro. Lembrando que esse artigo 334-A ele foi introduzido pela Lei 13.008 de 2014, que na verdade apenas procedeu um desmembramento do antigo artigo 334. Pela versão anterior, o artigo 304 ele congregava dentro do mesmo tipo penal os crimes de contrabando e descaminho. E agora, depois do ano de 2014, com o advento da Lei 13.008, nós ficamos com o crime de descaminho mantido no artigo 334 e houve então o desmembramento do crime de contrabando para o artigo 334-A do Código Penal. Continua, de qualquer forma, se inserindo, meus caros amigos, no capítulo 2 do título 11 da parte especial do Código Penal, que trata dos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral. O que significa dizer, então, em outras palavras, que o objeto da proteção jurídica do crime de contrabando é exatamente a própria administração pública, né? E em especial, particularmente, a questão relacionada à gestão da entrada e da saída de produtos no território nacional, que é uma das responsabilidades da administração pública e, notadamente, da administração pública federal. O contrabando, então, ele, na sua tipicidade objetiva, que implica na forma simples do delito, na tipicidade objetiva da forma simples do delito, que nós temos reportada no caput do artigo 334-A, nós temos os núcleos importar e exportar, adicionando-se a isso as elementares tipológicas mercadoria proibida. Então, importar significa fazer entrar no território nacional, enquanto exportar significa o contrário, fazer sair do território nacional uma mercadoria proibida, quer dizer, uma mercadoria que não pode entrar ou que não pode sair do território nacional. Então, esse é o crime do contrabando, cuja pena prevista no artigo 334-A do Código Penal é de 2 a 5 anos de reclusão. Nós temos, por assim dizer, dentro dessa composição tipológica objetiva, nós temos duas espécies de contrabando, assim como tínhamos, como temos também no crime de descaminho, para quem viu o vídeo sobre o descaminho que eu também postei no YouTube, O crime de contrabando de entrada e o crime de contrabando de saída. Quando se trata de importar produto proibido para o território nacional, contrabando de entrada. E quando se trata de exportar produto proibido para fora, então, do território nacional, o contrabando de saída. A tipicidade subjetiva inerente ao crime de contrabando, em regra, envolve apenas a necessidade de dolo genérico, ou seja, a vontade livre, consciente de importar ou de exportar a mercadoria proibida, não importando para que finalidade se dê esta importação ou esta exportação. Não precisa, então, como regra, de nós aferirmos qualquer especificação dolosa
para compormos a tipicidade subjetiva. Qualquer motivo serve, e dentro desse contexto, então, o contrabando é um crime cuja tipicidade subjetiva, em regra, requer apenas dolo genérico de exportar ou de importar a mercadoria proibida. No entanto, nós vamos ter, lá no inciso 4 do parágrafo 1º, o parágrafo 1º traz algumas figuras equiparadas, né, ao crime de contrabando, e lá no inciso 4 nós vamos ter duas figuras, duas tipologias que vão precisar de dolo específico, que é o núcleo expor, que tem o sentido ali que ele é complementado pela expressão à venda. Então é expor à venda, expor com a finalidade específica de vender, ou utilizar. Também é o outro núcleo que tem lá no inciso 4, utilizar. E aí é utilizar em proveito próprio ou alheio, ou seja, para obter um proveito para si ou para obter um proveito para terceira pessoa. Então, nessas duas nuclearidades constantes, lá no inciso 4 do parágrafo 1º, os núcleos expor e os núcleos utilizar, estes, particularmente, requerem dolo específico. Expor com a finalidade de vender e utilizar com a finalidade específica de obter proveito para si ou proveito para terceiro. De resto, as demais nuclearidades, as demais formas de realização do tipo, todas elas envolvem apenas dolo genérico na conformação, como eu disse, da tipicidade subjetiva do crime. Os sujeitos que estão situados no crime de contrabando. Como sujeito ativo, qualquer pessoa, né, sem necessidade de qualquer condição especial do agente, porque o crime de contrabando ele pode ser, em princípio, realizado por qualquer pessoa. E como sujeito passivo, nós temos a administração pública, né, que é a responsável pelo controle das nossas fronteiras, e quando ocorre o crime de contrabando, então, este crime, ele, por violar fronteiras, que inclusive é uma das responsabilidades, o controle das fronteiras da União Federal, ele então envolve um crime, a prática de um crime contra a administração pública federal. A administração pública federal é o sujeito passivo do crime de contrabando, inclusive gerando, por conta disso, a jurisdição federal quando se trata de processo e julgamento de crime de contrabando. No parágrafo 1º, como eu dizia, nós temos então algumas condutas que são equiparadas a contrabando. Temos ali 5 incisos no parágrafo 1º que vão dar conta exatamente destas equiparações. Então, no primeiro caso, né, a primeira equiparação, a prática de fato assimilado a contrabando previsto em lei especial. Então, se houver uma lei especial, desde, é claro, que não haja aí a necessidade de aplicarmos o princípio da especialidade, mas se alguma legislação especial reportar alguma coisa expressamente como assimilada a contrabando, então este fato irá também implicar na ocorrência do crime de contrabando por conta do inciso 1 do parágrafo 1º. Depois nós vamos ter no inciso 2 as atitudes de importar ou exportar clandestinamente mercadoria que dependa ou de registro no órgão público competente, ou de análise do órgão público competente, ou ainda de autorização também do órgão público competente. Então, quem importa ou exporta de forma clandestina uma mercadoria que, para entrar legalmente no país, deveria ter registro no órgão público competente para isso, ou a análise de um órgão público
que fosse competente para analisar ou a autorização do órgão público competente para autorizar. E o sujeito traz essa mercadoria ou exporta essa mercadoria de maneira clandestina. Então, essa é a primeira hipótese lá, a conduta do inciso 2 do parágrafo 1º. Depois, no inciso 3 do parágrafo 1º, nós vamos ter o ato de inserir no território nacional mercadoria, reinserir, melhor dizendo, no território nacional, mercadoria brasileira destinada à exportação. Então, envolve certos produtos brasileiros que só podem ser comercializados para o exterior, e o sujeito, então, ele lá no exterior compra e reinsere este produto brasileiro, que é destinado à exportação, mas ele o reinsere no território nacional. Alguns cigarros, por exemplo, que se compra no Paraguai, que são de fabricação nacional, mas que são exclusivamente para exportação, é um exemplo típico desta hipótese do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 334-A. No inciso 4 do artigo 334-A, nós vamos ter os núcleos de vender, expor à venda ou manter em depósito ou ainda de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Quando nós falamos ali em atividade comercial, no exercício de atividade comercial, estamos falando inclusive de atividade comercial exercida informalmente, aquela exercida sem regularização, conforme previsto no parágrafo 2º. Então, é tanto a atividade comercial formalizada, regularizada, quanto a atividade comercial irregular, o comércio informal. Então, neste inciso 4, também se equipara a contrabando quando o sujeito vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou em proveito alheio, seja no exercício de atividade comercial, regular ou não, seja no exercício de atividade industrial, mercadoria que seja proibida, que não possa ser comercializada, não possa ser exposta à venda, não possa ser mantida em depósito e nem de qualquer maneira utilizada, que seja mercadoria proibida pela lei brasileira. É o inciso 4, que gera aí um quarto grupo de condutas equiparadas, então, também ao crime de contrabando. E, por fim, nós temos ainda no inciso 5 do artigo 334-A, parágrafo 1º, a prática da receptação de produto contrabandeado, mediante atos de adquirir, receber ou ocultar, no exercício também de atividade comercial, tanto regular quanto irregular, segundo a regra do parágrafo 2º, ou ainda no exercício de atividade industrial, também mercadoria pela lei brasileira, proibida pela lei brasileira, também em proveito próprio ou alheio. Então, essas condutas de adquirir, receber ou ocultar esta mercadoria proibida pela lei brasileira, seja exercendo uma atividade comercial, seja também exercendo uma atividade industrial, em proveito próprio ou alheio, o sujeito pratica um crime que nós podemos denominar de receptação de produto contrabandeado, que, obviamente, por ser mais específica, vai prevalecer sobre a receptação lá do artigo 180 do Código Penal, assim como também, quando tratamos lá do crime de descaminho, do artigo 334, a receptação de produto descaminhado, que é uma das formas equiparadas ao descaminho, também aquela receptação, assim como essa, a receptação de produto contrabandeado, ambas elas prevalecem sobre a receptação do artigo 180 do Código Penal por serem mais específicas. E aí, sendo mais específicas, nós temos que aplicar, por óbvio, o princípio da especialidade,
certo? Então, todas estas condutas, como eu disse, mencionadas nos 5 incisos do parágrafo 1º do artigo 334-A, todas elas têm uma equiparação, incorre o agente que pratica essas condutas na mesma pena cominada ao crime de contrabando do caput do artigo. Qual é o momento consumativo? Quando é que nós consideramos o contrabando consumado? No momento da entrada ou da saída do produto em território nacional. Então, no momento em que o produto, no caso do contrabando de entrada, quando o produto entra, e no contrabando de saída, quando o produto proibido ele sai do território nacional. Neste momento, nós teremos a consumação do delito de contrabando. Dentro desse contexto consumativo, é possível nós falarmos, então, em tentativa de contrabando? É perfeitamente possível. E dá para citar aqui pelo menos 2 exemplos, né? Num contrabando de entrada, se o agente tenta entrar com a mercadoria, mas ele é descoberto e não consegue ter a posse tranquila do bem dentro do território nacional, então ele praticou a tentativa, né? Nesses crimes, como eu já disse em outras oportunidades, nestes crimes que têm uma conotação patrimonial, e o contrabando tem essa conotação patrimonial também, né? O crime ele se considera consumado com a posse tranquila daquele bem pelo agente que pratica esta conduta delituosa. Então imaginemos, por exemplo, que o sujeito está entrando com a mercadoria no território nacional e neste momento ele é flagrado por algum agente aduaneiro ou por algum agente alfandegário ou por algum policial federal responsável pelo policiamento de fronteira, é perseguido antes de ter a posse tranquila dentro desse bem dentro do território nacional e é preso em flagrante nesse contexto. Ele tentou fazer o contrabando, mas não consumou por uma circunstância alheia à vontade dele, que impediu, com essa perseguição, por exemplo, que impediu ele de ter a posse tranquila, a posse pacífica do bem dentro do território nacional. E aí nós teremos uma tentativa de contrabando. E se o agente, um outro exemplo, né, se o agente tenta sair, agora para o contrabando de saída, se o agente tenta sair com essa mercadoria de saída proibida do território nacional, mas é barrado na saída, na posse desse produto, a mesma coisa, né? Então ele também não conseguiu sair do território nacional, apesar de ter dado início à execução dessa saída, ele não conseguiu exportar o produto para fora do território nacional, apesar de ter dado início à execução nesse sentido. E aí, por ter sido flagrado no momento em que saía, nós temos aí uma hipótese de tentativa daí do contrabando de saída, certo? Então a tentativa é possível e estes 2 exemplos aí citados bem ilustram possibilidades bastante plausíveis da ocorrência da tentativa. O contrabando também tem uma forma majorada da prática do delito e essa majoração se dá de acordo com o parágrafo 3º do artigo 334-A, que prevê majoração de pena em dobro sempre que o contrabando for praticado em transporte ou por transporte aéreo, né? Avião, helicóptero, e nós particularmente entendemos que dentro da atual tecnologia, até mesmo talvez através de drone, né? Passando sobre uma área de fronteira, né? Dê para se imaginar um transporte aéreo do produto contrabandeado também através de um drone, por que não? O transporte marítimo, né, por mar, ou também quando for o contrabando se der através de transporte fluvial por rio. Então, nessas 3 hipóteses, né, de transporte aéreo, de se dar o contrabando por transporte aéreo, por transporte marítimo ou por transporte fluvial, nós temos daí a aplicação da pena em dobro, segundo o parágrafo 3º do artigo 334-A, portanto,
com impactação na terceira fase da dosimetria e, via de consequência, por essa razão, sendo estas circunstâncias do parágrafo 3º classificadas como majorantes do delito. Impactação na terceira fase da dosimetria, como eu disse. Qual a diferença básica, meus amigos, entre contrabando e descaminho? Eu já falei sobre isso no vídeo em que eu abordo o crime de descaminho, mas repito aqui, né? No contrabando, o produto importado ou exportado, ele é proibido, né? A mercadoria é proibida. Enquanto no descaminho, o produto importado ou exportado, ele não é proibido, ele é permitido, desde que sejam pagos devidamente os tributos incidentes sobre a entrada ou sobre a saída deste produto do território nacional. Imposto de importação, imposto de exportação, por exemplo. Então, no crime de contrabando, o que se faz é entrar no território nacional ou sair do território nacional uma mercadoria proibida, enquanto no descaminho se faz entrar ou se faz sair uma mercadoria permitida, apenas se iludindo o fisco para não se pagar no todo ou em parte os tributos incidentes sobre a importação ou sobre a exportação desse produto. Essa é a diferença, então, entre contrabando, aqui do 334-A, e o crime de descaminho ali do 334, ambos do Código Penal. E para completar, meus caríssimos, no contrabando a ação penal ela é sempre pública incondicionada, né? Então, havendo justa causa para o Ministério Público, no caso do contrabando, e também do descaminho, particularmente o Ministério Público Federal, porque se trata de crime praticado contra a administração pública federal. Então, o Ministério Público Federal, como o autor da ação penal, basta para tanto, para o oferecimento da denúncia, e aí a instauração da instância penal, que tenhamos apenas a justa causa para o oferecimento da denúncia, prova do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor. O Ministério Público, então, sem qualquer outra condição de procedibilidade, já pode ofertar a denúncia e, como eu disse, deflagrar a ação penal. É isso, meus caros amigos. Então, até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.